Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue que Cristo verteu por mim lá no Calvário, o sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Alcança os montes mais altos e flui dos vales mais baixos. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Enxuga as minhas lágrimas e me acalma, me fortalece. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Alcança os montes mais altos e flui dos vales mais baixos. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Até que Moisés disse ao povo para matar o cordeiro sem mácula e expor o sangue nos umbrais das suas portas. E somente assim o anjo da morte não visitaria aquele lar. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
1 João, capítulo 1, versículo 7. Ouvintes, aqui está o segredo da vida cristã. Aqui está o segredo da vitória sobre o pecado. Isso só pode vir pelo sangue de Jesus Cristo, não por meio de qualquer meio que o homem tenha criado. Mas o único meio é estabelecido pelo próprio Deus. Agora, não é a química. Ali no Egito foi a química do cordeiro, exposta nos umbrais da porta. Aqui, conosco, não é propriamente a química, mas é a vida que estava naquele sangue, que nos traz a fé perfeita no sacrifício de Jesus Cristo, e então pelo qual nós somos libertados dos nossos pecados. Os pecados nos condenam a consciência, nos condenam a alma. E se morrermos no pecado, viveremos num pesadelo, na quinta dimensão, aguardando o dia do juízo, quando depois seremos condenados, lançados no lago de fogo. Desde que o pecado condena a alma, a consciência, então, o que vem a acontecer quando o homem deposita pelo Espírito Santo fé perfeita no sacrifício de Jesus? Todo peso, todo pecado é desfeito na sua consciência, na sua alma. E desde então, a sua alma, bem como a sua consciência, não aceita mais aquilo que contraria a palavra de Deus. E por isso, aquele homem passa a viver como cristão, se é que a sua fé no sacrifício de Jesus foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, que ele tenha sido o homem mais perdido do mundo. Ele anda de frontes erguidas. Olhando para trás, ele vê não a sua vida pregressa, a sua vida de pecado, mas sim o sacrifício de Jesus. Olhando no presente, ele vê Cristo em si sofrendo, enfrentando o demônio através da palavra. Olhando para o futuro, ele enxerga todas as promessas do Senhor, além da cortina do tempo, além deste horizonte terreno, da visão terrena. Ele contempla as bodas do Cordeiro e logo o milênio cheio de glória. Isso é a terra prometida, e somente pelo sangue nós podemos sair com vida. Foi assim lá com Israel no Egito. Caso contrário, seremos soterrados com o faraó do século, com o mundo, com o pecado. Então aí está, quando a igreja deverá ser completamente liberta. É quando o Espírito de Deus vem e vivifica e leva essa igreja que somos nós a andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está. Temos comunhão uns com os outros porque estamos todos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para começar, o sangue de Jesus Cristo só pode purificar o pecado do homem que vem para a luz, que está na luz. Essa luz é a palavra de Deus, que reflete no coração do homem pelo Espírito Santo. Fique sabendo que nenhuma obra de Cristo pode ser realizada na igreja a não ser pelo Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Isso é tremendo e maravilhoso. Ele não é uma suposta terceira pessoa, distinta, tendo, portanto, uma personalidade distinta. Não. Ele é a própria pessoa de Cristo na igreja. Ele é a pessoa de Deus na igreja. E ele faz refletir a palavra como um espelho diante da mulher. Então ela olha ali em 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante, ela vê ali que é o espelho de Deus. Ele faz refletir Atos 2, 38, como cumprimento da ordem de Mateus 28, 19. Ele faz refletir Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, no coração dos gentios, eleitos para a noiva de Jesus Cristo, como promessa verdadeira de Elias para nós. Somente o Espírito Santo pode fazer esta obra. E isto significa a verdadeira e total libertação. Mas somente Ele pode trazer essa igreja sob o sangue. Quando seus pecados vierem sob o sangue, pela fé, quando seus cigarros, quando seus jogos, seus roubos, suas vaidades, seus nudismos, suas mentiras religiosas, suas interpretações humanas, quando suas mentiras comerciais, quando tudo isso for trazido à luz sob o sangue de Jesus, então lá haverá uma libertação total. Mas sem isto é impossível. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer nenhum engano, nenhuma mentira, nenhum adultério, nenhuma traição, nenhum credo, nenhuma coisa qualquer debaixo do sangue. Você não pode continuar com estas coisas e dizendo que está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Não, não. Se de fato você vem trazendo estas coisas com arrependimento verdadeiro e com luz do Espírito Santo na sua alma, aquilo não permanece. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora isso se processa através de 3 manifestações verdadeiras da vida cristã. Ninguém pode estar debaixo do sangue de Jesus Cristo sem arrependimento de pecados. Porque quando ele vem pedir essa cobertura a Deus, arrependido, verdadeiramente arrependido, não com a concepção errada sobre o pecado, porque a concepção geral do mundo religioso sobre o pecado é uma concepção errada. Então, nada é pecado mais, segundo a concepção religiosa. Mas aqui está, quando o Espírito Santo lhe dá a verdadeira concepção do que é pecado, e você vem nesse estado deplorável, arrependido, chorando amargamente, e busca a cobertura de Deus, então o que você vai sentir logo? Abrigado pelo sangue de Jesus Cristo, porque este é o único meio pelo qual o homem pode ficar livre da ira do inferno. Aí então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a primeira coisa a ser resolvida no tocante à vida espiritual é o problema do pecado. Porque ele é o obstáculo que, enquanto permanece na alma, faz separação entre o homem e Deus. Vejam o que diz Isaías, no capítulo 59 de seu livro, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. Quando o homem pensa em liberdade, deveria pensar em primeiro lugar nesta liberdade de sua alma, se safar de todos os pecados,
de toda iniquidade, para que então ele pudesse gozar da presença de Deus. Quando o pecado é abolido sob uma verdadeira confissão, sob a base do sangue de Jesus Cristo, a mão do Senhor não fica encolhida para aquele homem. O seu ouvido não está agravado, porque a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está agravado para que não possa nos ouvir. Sim, amados, a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado poderá ter descido às profundezas da alma, mas mesmo assim o sangue de Jesus pode extirpá-lo dali, purificando completamente o coração, porque a palavra afirma: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sim, aí está a coisa. Não é um suposto purgatório, não é uma suposta reencarnação, e nem tampouco o credo de uma organização, quer seja ela chamada evangélica ou não, que possa te garantir a vida eterna, a salvação. O meio provido por Deus não pode ser substituído por meios providos pelos homens. Isto é engano, isso não é verdade, e se não é verdade, é mentira, e se é mentira, está com Satanás e não com Deus. Mas quando esta verdade bíblica é conhecida, vejam isto, conhecida é o que o povo mais precisa conhecer na presente época. Quando esta verdade bíblica é conhecida, depois crida e logo recebida, vejam, conhecida, crida e recebida. Que resultado traz isto ao homem? O resultado é a paz do perdão. É a paz do perdão. O que disse São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados, aí está o segredo da grande vitória. Temos aprendido e estamos sendo lembrados constantemente. A maior vitória de Davi não foi sobre o Golias, não foi sobre o leão, não foi sobre o urso, mas sim sobre o pecado. Leiam o Salmo 51 e veja a grande vitória do homem, quando ele diz: pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando é que a iniquidade poderia passar? Quando é que o pecado poderá ser anulado? É lá do outro lado da vida? Não, não, não. É depois que cai no suposto purgatório, através de rezas e tantas coisas, recomendações? Tampouco. É depois que entra numa suposta reencarnação? Não, isto é antibíblico. Se é antibíblico, então é antideus. Se é antideus, é anticristão. Se é anticristão, não nos interessa. Quando é que o homem pode resolver esse problema? É agora. Quando foi que Davi resolveu? Quando foi que o ladrão crucificado à direita resolveu? Quando foi que Maria Madalena resolveu o seu problema? Você quer deixar para depois? Você quer continuar sua vida de cigarro, de álcool, de adultério, de cobiças, de vaidade, de nudismo e de tanta coisa fácil? Você quer continuar sendo uma religiosa na estrada larga, nas doutrinas fáceis? Você quer continuar sendo um bom cristão, entre aspas, na estrada larga, na doutrina daqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências?
Mas fique sabendo, não é aquela mulher declaradamente perdida de vida oficial que vai sofrer uma grande decepção no juízo. É justamente essa que se diz cristã e que prefere a estrada larga, o caminho espaçoso. É justamente esse que canta, que prega, que ora. Jesus disse assim, e isto é verdade. Essa será a maior decepção. Quando é que a decepção deveria ser analisada, encarada? Quando ela chega? Não, deveria ser encarada antes. A mulher deveria encarar a vergonha do seu desprezo que ela merece. A mulher deveria encarar o peso do juízo sobre ela antes de cometer pecado, antes de cair, antes de violar o seu voto matrimonial. Pela mesma forma, o homem deveria medir todas as consequências antes. E agora, se o peso do pecado, se as consequências do pecado não traz o povo para a cruz, para o sacrifício de Jesus, veja só as consequências do pecado, doenças, guerras, o vício está aí. Obriga-se a tudo pela saúde, mas não proíbe-se nada, nada que venha trazer dinheiro, nada que venha trazer comunidade carnal, nada que venha acomodar e satisfazer as concupiscências carnais é proibido. Por quê? Porque vela-se tanto pela saúde por um lado e, no entanto, escancara as portas por outro? Isso não seria coar mosquito e engolir camelo? Isso não faria de nós uns verdadeiros hipócritas, uns sepulcros caiados? Para onde deve ir um povo moribundo? Não de um país apenas, mas de toda a terra. Onde o ser humano não está em decadência, total, moralmente falando, espiritualmente falando? Onde? O progresso que avança, assolando tudo, acabando com fauna, com tudo. Esse progresso é o próprio fim da humanidade. O ímpio por si se destrói. Onde poderá se recolher um povo antediluviano, tão civilizado como foi aquele? Nunca pensariam que seria na arca. Os cientistas, os filósofos, os líderes religiosos jamais apontariam a arca de um louco, aquele povo tão elevado, tão civilizado. Mas o que pôde salvar aquele povo? O que poderá salvar esse povo do fogo que São Pedro profetizou? Que está profetizado no livro dos livros, na palavra de Deus. Onde se salvará esse povo avançado do fogo que virá? O problema é individual. Salva-te por ti mesma hoje. Salva-te por ti mesmo. Escapa-te. Agora ou nunca. Venha para o Calvário. Venha para a luz. Venha para a mensagem. Arrependa-se de seus pecados, principalmente dos pecados religiosos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso,
irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do